Bom dia. Eh, Quero continuar com as nossas conversas sobre psicologia, sobre doença mental e para corresponder totalmente à solicitação que me foi feita, depois de ter falado sobre a questão da medicação e a questão da doença mental grave, separar bem aqui e aprofundar um bocadinho melhor a questão. Ouvimos falar de neurose e psicose. A neurose é o funcionamento normal. É um funcionamento em que o indivíduo procura realizar os seus desejos, mas tendo em atenção as regras que interiorizou, ter em adequação o momento local e, portanto, comportar-se socialmente de forma adequada. Portanto, é um conflito, muitas vezes, quase sempre interno, entre o meu desejo e as minhas regras, e só depois um conflito com o exterior. Na psicose, as coisas mudam um pouco de figura. De repente deixa de haver regra e passa a haver uma relação direta entre os meus desejos, os meus pensamentos e a imediata execução dos mesmos, sem ter em atenção o local, o momento, as pessoas com quem me estou a relacionar. O que torna a relação extremamente complexa e perturbada. É claro que isto é tudo uma questão de grau e, como alguém dizia, loucos somos todos, é só uma questão de grau e, portanto, os delírios e as alucinações têm determinados graus e, portanto, serão mais perturbadores e mais avassaladores, dependendo da gravidade destes sintomas e também da duração e do facto de haver uma repetição de surtos psicóticos. Normalmente, o surto psicótico surge com base em diversos fatores. Eventualmente, fatores de ordem da personalidade, fatores físicos, de alterações do funcionamento mental de caráter físico, estrutural, como já falámos, com a adição de substâncias e, portanto, vemos muitas situações de alucinação, delírio, provocada por drogas. Por exemplo, hoje fala-se muito da liberalização do haxixe, da cannabis, e sabe-se que é uma substância extremamente alucinatória que em personalidades, em pessoas com fragilidades, pode gerar estas situações de delírio e de alucinação. E é por isso sempre algo que se vê com alguma relutância, porque pode implicar diversas complicações ao nível da saúde mental, especialmente de cérebros em desenvolvimento, de jovens, de adolescentes. Portanto, os surtos podem ter estas diversas condições. Também já falámos de surtos derivados de estados depressivos, portanto, em situações de luto, em situações de isolamento social, em situações de sofrimento e de situações adversas à condição humana. Há depois a questão da duração, ou seja, estes surtos podem ser duradouros ou passageiros, no sentido em que eles são associados a uma determinada doença, a uma determinada substância, a uma determinada situação e
deixando de haver o efeito da substância, da situação ou da alteração médica, o surto desaparece e, portanto, a necessidade de manter a medicação pode ser equacionada e, aos poucos, fazendo aquilo a que normalmente se chama um desmame, a pessoa pode ir aliviando a medicação até a poder abandonar totalmente. Mas reparem que implica sempre uma mudança de comportamento. E aqui entra sempre um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia, uma terapia ocupacional, uma mudança de estilo de vida, no sentido de eliminar o fator que pode ter dado origem à ansiedade, à depressão e, consequentemente, a um surto psicótico. Portanto, abandonar o consumo de substâncias, se foram elas a causa, abandonar a situação aversiva em que a que estava sujeita, tratar e resolver um luto que se tornou doentio, abandonar uma relação onde existem maus tratos e situações que podem levar também a este tipo de acontecimentos psicológicos, um inúmero leque de acontecimentos. Por isso, um primeiro surto psicótico é um alerta para perceber que algo está muito mal, que há mudanças a fazer, que há exames a realizar, que é preciso perceber o porquê, de onde e como, e que, caso ele se solucione, devemos manter longe o fator que o provocou, nomeadamente na questão da toxicodependência. No entanto, há outro tipo de situações psicóticas que se tornam duradouras, que duraram muito tempo e que não desaparecem se a medicação for retirada. Portanto, há situações de delírio e de alucinação que se tornam crónicas, que se tornam totalmente disfuncionais e impossíveis de controlar sem a medicação. E nestes casos, a medicação terá que fazer parte da vida destas pessoas, como a medicação para o cardíaco, para o indivíduo que sofre de um outro problema qualquer de médico. O problema da doença crónica é que a pessoa, quando começa a sentir-se bem, acaba por desleixar-se com a medicação e voltar a ter as complicações associadas. Daí que é preciso, mais uma vez, o acompanhamento, que haja uma boa adesão ao tratamento e que a medicação seja respeitada, ao mesmo tempo que tentamos diminuir através das terapias ocupacionais, das terapias psicológicas, diminuir os fatores que podem estar por trás do agravamento desta situação concreta. Pronto, e aqui falamos de muito comum e muito falado da esquizofrenia, que é um saco de muitos gatos, que é um saco onde muito tipo de personalidades e de comportamentos está associada a um único fator, ou a dois fatores, delírios e alucinações. Há outros tipos de patologia, como a maníaco-depressiva, todas elas têm estes fatores de alteração do comportamento gravoso e que acabam sempre por ter que ser sujeitas a uma
uma atuação médica no sentido de estabilizar o doente e permitir que ele faça uma vida normal e integrado, e seja integrado na sociedade. Bom dia, espero que tudo continue a correr convosco da melhor forma. Até ao próximo vídeo.